Eu saúdo a todos os nossos amigos, todos aqueles que têm participado aqui conosco deste programa que é Cristianismo e Evangelho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com os pastores, né? André. Amém. Pastor Lauro. Paz do Senhor. E nós vamos estar aqui nesse episódio começando a falar sobre um assunto muito importante que é a salvação. O texto que nós vamos utilizar está em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, neste e nos próximos episódios, nós vamos tratar exatamente desse assunto, que é um dos assuntos fundamentais, um objetivo principal do projeto de Deus para o homem, que é a salvação eterna. E muitos não têm um entendimento completo do que é salvação, né? Nós poderíamos perguntar: que projeto é esse? Qual a origem desse projeto? Como Deus consumou esse projeto? Mas salvação é algo muito simples, né? Salvação é aquilo que Deus realizou de melhor para a vida do homem, que é a vida eterna na presença dele. Há uma definição muito interessante e aplicável, a gente vê, ela veio pelo Espírito, do que é salvação. Então, salvação é a manifestação viva do Espírito Santo para tornar um homem um cidadão dos céus, por meio do novo nascimento. Uma definição foi dada pelo pastor Gideon Tigueiros. Então, a Bíblia relata com detalhes esse projeto, que é um projeto maravilhoso, né? E nós somente podemos alcançar esse projeto por meio desta manifestação viva do Espírito Santo na nossa vida, né? E o Espírito Santo, quando ele foi enviado pelo Pai, né? O Senhor Jesus rogou ao Pai para que ele enviaria o Espírito Santo. Mas quando ele foi enviado, a promessa de Jesus com relação ao Espírito Santo é que ele haveria de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Da justiça, por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. E do juízo, porque haverá um juízo sobre o príncipe desse mundo. Por isso é que o Senhor Jesus disse assim: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então vamos iniciar aqui falando um pouco desta salvação, uma salvação que é profética, pastor Lauro. Pastor Fábio, muito interessante, foi dito no início, né? Muitos têm dúvida a respeito do que é a salvação. O próprio Senhor Jesus recebeu essa pergunta, né? Mestre, o que faço? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas, na verdade, a salvação é um projeto de Deus que está muito claro na palavra de Deus e é o objetivo da palavra. É um assunto que é tido como um assunto principal na palavra de Deus. Nós podemos dizer que a salvação é profética? Sim, podemos dizer, porque ela tem origem na eternidade. O pastor Gideon Tigueiros deixou uma frase, né, falando sobre isso. Por que a salvação é profética? Porque Deus preparou antes que o homem tivesse consciência. Mas para entender sobre a salvação profética, é importante conhecermos alguns pontos que a palavra nos mostra como pontos que sustentam e evidenciam o objetivo de Deus em salvar o homem. Primeiro, o grande amor de Deus. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que evidencia o grande amor de Deus por todas as pessoas. O segundo ponto é a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós vemos isso lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o firme propósito da salvação de Deus. Nós podemos ver isso lá em Romanos 8,32, que nos diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, três aspectos que evidenciam claramente o propósito de Deus
em salvar o homem. Bem, e para nós entendermos salvação, é preciso lembrar daquilo que é a criação e daquilo que é a redenção. É verdade, É pastor isso André? mesmo. E dentro desse ponto, meus irmãos, é importante que nós possamos entender que nesse projeto glorioso, duas faces, dois planos ficam muito bem caracterizados: a criação e a redenção. E quando nós vamos trabalhar esse assunto, por exemplo, a criação, o projeto da criação, ele está descrito na palavra, no livro do Gênesis, mostrando o Senhor como Deus criador, aquele que é o dono desse projeto. Há até um verbo que é utilizado exclusivamente por Deus, né? O verbo bará, na expressão ali de Gênesis 1, na sua primeira parte, quando diz: no princípio criou Deus. E esse verbo criar, no original, é o verbo bará. E nós podemos até mostrar que o significado desse verbo é criar do nada para existir por um tempo determinado. Então, nesse projeto criador, nós entendemos que todas as coisas têm um fim. Pedro, o apóstolo, profetizou sobre isso quando, na sua carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 10, afirmou que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Os céus se passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e a obra que nelas há se queimarão. Então há um juízo, né? O mundo que está aí está entesourado como que por fogo, né? Para se consumir. Mas nós observamos com isso que no sexto dia da criação, o Senhor fez o homem. E o homem é a coroa da criação, né? É interessante quando você vai ler sobre isso, porque o Senhor vai usando na expressão de cada dia: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas no sexto dia diz assim: viu Deus que era muito bom, né? Porque tinha um propósito maior ali registrado. O homem é a coroa da criação. Então o Senhor deu ao homem, quando o colocou no jardim, autoridade para governar sobre todas as coisas. Adão pôs nome aos gados que ali estavam, às aves, a todo animal do campo. Mas um elemento estranho adentrou ali: o pecado. E através do pecado, cuja palavra grega que o representa, a palavra amartia, está ligada a um desvio. Então o homem se desviou daquilo que era o projeto, a palavra de Deus. E por causa disso, ele foi lançado fora. E dois assuntos, talvez duas consequências desse erro, foi exatamente o aspecto de trabalhar e morrer. Duas coisas que tiram, que impedem a comunhão do homem com Deus. E nós vamos observar, portanto, que dentro desse projeto, o Senhor estabelece agora a face da redenção. Porque o Senhor tinha como prazer e tem como prazer o resgate do homem, trazer o homem de volta. Então, Deus nunca abandonou o homem, né? Nós vamos observar no decurso dos tempos que o Senhor sempre trabalhou para trazer o homem de volta, trazer de volta a comunhão. E aqui fica um registro da palavra do Senhor, que está em João 3,16, é a expressão do grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que João, quando estava escrevendo aqui, ele não conseguiu achar uma palavra que medisse o amor de Deus. Então ele usa essa expressão: amou o mundo de tal maneira, porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele é imensurável, né? E aqui estava o projeto maravilhoso, que é enviar Jesus para morrer no nosso lugar. O sangue do Senhor Jesus foi derramado para nos conceder novamente acesso a Deus, a condição de nos apresentarmos de volta ao Senhor. Então, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, nós temos de volta essa comunhão com o Pai. É como se a palavra que está em Hebreus aqui fosse muito clara quando diz que é um novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Nós temos direito de voltar à presença do Pai. E Paulo vai mostrar, portanto, que o projeto de redenção, ele opera na vida do homem para justificar o homem. Justificá-lo gratuitamente, sem que o homem precise fazer alguma coisa, mas é pela graça, é um favor imerecido, e ele dá ao homem a condição de se apresentar novamente a Deus. Encerramos aqui essa parte,
citando até o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 3:23, quando diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O projeto da redenção está aí, estabelecido em Jesus para trazer o homem de volta. A salvação é algo especial, maravilhoso, porque se nós observarmos uma coisa, o homem quando sai da presença de Deus, e que foi lançado, né? Na verdade ele trouxe para si dois juízos, que é trabalhar e morrer, né? Foi por conta daquilo que ele transgrediu, e ele transgrediu a uma palavra, ele transgrediu a uma ordenação de Deus, né? E é a própria palavra que vai trazer a redenção. É muito interessante, porque João, quando viu ali aquele ser, né, lá na eternidade, a palavra diz assim, e ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E essa palavra é o verbo que fez todas as coisas na criação, mas é o verbo que opera na redenção, porque o verbo é Jesus. O nome de Jesus, né, em hebraico, é Yeshua. Então, Yeshua significa salvação. Então, o nosso Salvador, que é a palavra, que é o verbo, que operou todas as coisas, que estava no princípio, ele veio a esse mundo, como foi colocado pelos companheiros, para poder trazer a bênção de uma salvação que é eterna. Ela é profética, né, pastor Lauro? Ela veio da eternidade. Foi a palavra que veio como resgate para a vida do homem. Interessante, né, Fábio, lembrar essa dualidade que o homem carrega, né, entre a criação e a redenção. Nós vamos estar cercados disso enquanto estivermos aqui. O Senhor fez o homem do pó da terra. Então aqui estava a representação de onde ele tirou o homem, mas ele soprou nas narinas do homem o seu fôlego. Então, assim, se nós pudéssemos aqui nesse encerramento mostrar que todos nós precisamos nos relacionar com esse sopro glorioso, né? Isso é o mais importante, esse projeto que leva o homem de volta à presença do Pai. E esse sopro é exatamente a fagulha, né? A fagulha de uma eternidade que ela está na vida de cada um de nós, né? Ou seja, por isso que o homem tem esse desejo de se apresentar a Deus, né? Quando ele toma conhecimento do projeto de salvação, a alma dele se anela de uma tal maneira, como o salmista diz, né? Ou seja, quando me apresentarei diante de Deus? E esse desejo da igreja, né? Daquele que experimentou essa salvação, é de estar um dia com o nosso Salvador, lá na eternidade, com tudo aquilo que ele preparou para nós. É interessante isso, porque Deus colocou dentro do homem o segredo da imortalidade, né? Que é a sua alma. E o salmista, como foi citado aqui, ele expressa esse desejo, essa vontade, né? Quando eu vou me apresentar? E a alma está pulsando por isso. Então nós vemos pela palavra que Deus preparou esse projeto, né? Que é o tema deste episódio, para que o homem soubesse que tem um projeto preparado para resgatar o homem. E o caminho desse projeto, ou seja, de alcançar essa bênção, está no próprio Senhor Jesus, como Glória foi dito aqui, o significado do seu nome, né, apresentando ele como a salvação. A salvação. Bom, nós estamos encerrando aqui, mas preparando já um caminho. Nos próximos episódios nós vamos continuar falando de salvação, há muita coisa para se falar sobre salvação e nós queremos que você continue conosco. Despedimos aqui do pastor André. Amém. A paz do Senhor a você que nos assistiu hoje. Pastor Lauro. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor André e a todos que nos acompanham. E despedimos de você também com a paz do Senhor Jesus.